Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Teresa Albuquerque percebeu a diferença na terceira semana depois da alta hospitalar, quando o filho de 2 anos parou de chamar pelo gato. Era um detalhe pequeno, tão pequeno que ela levou dias para articular porque a incomodava. Rafael havia sido, desde que aprendeu a andar, absolutamente obcecado com o gato velho da família, um marrom esmaecido de nome Biscoito que tolerava a perseguição da criança com a resignação sábia dos animais velhos. Rafael acordava chamando pelo gato, dormia abraçado ao gato quando Teresa permitia, corria para a janela quando o gato desaparecia no jardim. Era a primeira palavra que disse com clareza, Bico, o apelido que havia inventado. Depois da alta, o menino não ligava mais para Biscoito. Não o chamava. Quando o gato se aproximava, como fazia ainda, por força do hábito, o menino o olhava com uma indiferença que não era crueldade nem medo. Era apenas ausência de interesse. Como se o gato fosse um objeto qualquer do ambiente, sem relevância. O gato havia percebido também. Havia parado de se aproximar. Ficava nos cantos mais distantes da casa com aquele estado de alerta que os animais adotam na presença de algo que não entendem mas reconhecem como errado. Teresa disse para si mesma que era internação. Rafael havia ficado 4 dias no hospital com pneumonia, afastado dos pais, num ambiente estranho e assustador para uma criança de 2 anos. Era natural que houvesse mudanças de comportamento. Ela leu sobre isso em grupos de mães. Era esperado. Passaria. Mas havia outras coisas que não passavam. Cruz, cruz, cruz. Rafael havia tido, antes da internação, o vocabulário típico de uma criança de 2 anos em desenvolvimento acelerado. 30 palavras aproximadamente, algumas frases simples, a entonação característica de quem está aprendendo que as palavras têm peso e usando esse peso com entusiasmo. Depois da alta, falava menos. Não havia regressão exatamente. As palavras que sabia continuava dizendo quando perguntado. Mas a iniciativa havia sumido. Ficava em silêncio onde antes teria falado. Observava onde antes teria agido. O marido, Daniel, disse que era fase. Disse que crianças às vezes ficavam mais quietas depois de susto, que o hospital havia sido traumático, que dali a 2 meses tudo estaria normal. Daniel era um homem que acreditava em normalização pelo tempo e raramente estava errado. Teresa tentou acreditar com ele. Mas havia os olhos. Este era o núcleo da coisa, a coisa que ela não conseguia formular sem soar desequilibrada. Os olhos de Rafael eram diferentes. Não na cor, não na forma. Os mesmos olhos castanhos do filho que ela havia levado ao hospital. Mas o jeito como olhavam. Antes, Rafael olhava as coisas com aquela atenção voraz das crianças pequenas,
cada objeto uma descoberta, cada rosto uma informação nova. Agora olhava com uma calma que não era de criança. Uma calma antiga, considerada, como quem já viu o suficiente e está apenas confirmando o que sabe. Teresa acordou uma noite com a certeza de que havia algo errado no quarto de Rafael. Não um som, não um movimento, apenas a certeza. Ela foi até o quarto. Rafael estava de pé no berço, no escuro, com os olhos abertos, olhando para a parede. Não para nada na parede, para a parede em si, como se a parede contivesse algo visível apenas para ele. Quando ela acendeu a luz, ele não piscou. Olhou para ela com aquela calma que doía de ver e disse, com uma precisão que nenhuma criança de 2 anos deveria ter: "Você não precisa ter medo." Teresa ficou parada na porta do quarto. Depois disse, com a voz mais plana que conseguiu, de volta para dormir. O menino deitou. Fechou os olhos. Ela foi para a cozinha e ficou sentada por 1 hora no escuro antes de conseguir voltar para a cama. Cruz, cruz, cruz. A avó materna veio visitar numa tarde de domingo. Era uma mulher de 68 anos nascida em Pernambuco, filha de parteira, portadora de um tipo de conhecimento que ela raramente verbalizava, mas que Teresa havia aprendido, ao longo da vida, a respeitar. A avó ficou com Rafael por uma tarde. Brincou com ele. Conversou. Observou com aqueles olhos que eram ao mesmo tempo afetuosos e clínicos, a combinação específica das mulheres que lidam com nascimento e morte há tempo suficiente para não se assustarem com nenhum dos dois. No fim da tarde, enquanto Daniel dava banho no menino, a avó chamou Teresa para a cozinha e disse, sem preâmbulo: "Isso não é o Rafael." Teresa ficou imóvel. Esperou. "Não estou dizendo que é mau", disse a avó com cuidado. "Não estou dizendo que é perigoso. Estou dizendo que não é o mesmo que entrou no hospital." Pausa. "Onde você foi com ele naquele lugar?" O hospital era da rede estadual, em Recife. Não o hospital. O lugar onde esperaram. Onde você ficou enquanto ele estava internado. Teresa pensou. Tinha um jardim. No 5º andar, uma área aberta para os familiares. Eu fiquei muito tempo lá. Sozinha? Na maioria das vezes. Tinha alguma coisa nesse lugar, disse a avó. Alguma coisa que estava esperando por uma criança. Essas coisas existem, sempre existiram. Você sabe que existem. Teresa sabia. Havia crescido com as histórias. Havia guardado as histórias no compartimento onde os adultos guardam o que a infância sabia e o crescimento convenceu a descreditar. "O que eu faço?", disse ela. A avó foi para Recife no dia seguinte. Teresa não soube exatamente o que foi fazer. Havia coisas que a avó não explicava, apenas executava, com a eficiência prática de quem resolve problemas práticos. Ficou fora por 2 dias. Voltou numa quinta-feira à tarde, entrou pela porta,
Foi direto ao quarto de Rafael, que estava acordado do sono da tarde. Teresa ficou no corredor ouvindo a avó falar com o menino em voz baixa. Não as palavras, apenas o tom. Durou talvez 10 minutos. Então silêncio. Então a voz de Rafael. E Teresa teve que segurar o batente da porta porque o que ouviu a fez perder o equilíbrio por um momento. Era a entonação errada. A entonação antiga, considerada, que não era de criança. Mas as palavras eram de Rafael. As palavras exatas que Rafael havia dito uma única vez, numa tarde de sol 6 semanas antes da internação, apontando para o jardim pela janela: "Biscoito tá lá fora, mãe. Vê." Teresa abriu a porta do quarto. A avó estava de pé no centro. Rafael estava no chão, com o gato Biscoito nos braços, e o gato que havia passado semanas nos cantos mais distantes da casa, o gato que havia parado de se aproximar da criança, estava com os olhos fechados e ronronando. Rafael olhou para a mãe. Os olhos tinham aquela voracidade de volta. Aquela atenção de criança pequena diante de um mundo que ainda cabe inteiro na boca. "Mãe", disse ele, com a entonação toda errada de criança que está aprendendo que as palavras têm peso. "Bico tá aqui." Teresa sentou no chão do quarto e abraçou o filho por um tempo que não foi possível medir. Quando levantou os olhos, a avó tinha ido embora. Não havia explicação. Não havia descrição do que havia feito nos 2 dias em Recife, no jardim do 5º andar. Algumas coisas, Teresa havia aprendido na infância, não precisavam de explicação. Precisavam de gratidão. Ela ficou abraçada ao filho até o jantar. O gato dormiu no colo de Rafael a noite toda. E na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela e o menino acordou chamando pelo gato com a urgência feliz de quem tem coisas importantes a fazer, Teresa ficou quieta na cama por um momento e chorou, não de medo, não de alívio. De reconhecimento. De gratidão. De saber que desta vez havia chegado a tempo.